Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos trabalhando as obras do Carlos Bacelli sob a orientação do espírito do irmão José. E não podemos perder o foco nessa questão do autoconhecimento, não simplesmente para conhecermos e nos conhecermos, mas para fazermos movimentos de mudança. E olha como que nós vamos iniciar no livro Pai, Perdoa-lhes, no capítulo 1, só para vocês entenderem como que isso funciona na relação conosco e com o outro. O capítulo 1 se chama Benfeitor às Avessas. Só de chamar benfeitor às avessas, a gente já fica atento. Por quê? Porque se é benfeitor às avessas, ou seja, benfeitor ao contrário, aí eu quero dizer para vocês, ao contrário daquilo que a gente espera, ao contrário daquilo que a gente gostaria, ao contrário daquilo que a gente imaginaria, benfeitor às avessas. É um benfeitor, mas na oposição. Atentemo-nos. Veja, quem se sente ofendido por esta ou aquela provocação, tão somente coloca à mostra o próprio personalismo, na falta de humildade que ainda lhe caracteriza as reações. Quem se sente ofendido por qualquer colocação que venha de terceiro, qualquer coisa que diz, ele está incomodado? No fundo, ele está se sentindo agredido no seu personalismo. O que é o personalismo? É aquela pessoa que ela acredita que ela tem que ser ou que ela se coloca no centro de tudo. Ela se coloca na posição de ser o centro. Isso é personalismo. Diferencia daquela posição da criança egocêntrica, que nós vamos ver o René Spitz. René Spitz é um psicólogo americano, ele estuda a respeito do egocentrismo infantil, ele e outros. Mas a gente está citando o René Spitz porque ele dedica várias colocações no seu livro, O Primeiro Ano de Vida, e ele vai falar do egocentrismo infantil. Diferencia por quê? Porque a criança, ela tem o mundo, o bebê tem o mundo como se fosse tudo dele. Tudo que está naquele quartinho do bebê faz parte do egocêntrico, ou seja, ele é o centro daquele quarto, ele é o centro daquelas atenções. Então, quando a mãe sai do quarto do bebê, ele chora. Quando o pai sai, ele chora. Às vezes, nem sempre ele chora na saída do pai, ele até prefere. Mas quando a mãe sai, ele sente. Por quê? Porque saiu do centro dele. Ele não concebe que depois daquela porta, o mundo continua. Esse movimento do bebê, que a gente chama de movimento egocêntrico da criança, é um movimento que passa. Depois, quando ela começa lá no 8º mês, no 9º, no 10º, aquele movimento de engatinhar, com 1 ano ela começa a se levantar, ela começa a ter acesso que o mundo expande, ou seja, vai para além do quarto dela. Ok, mas não tem a ver com esse movimento egocêntrico do personalista. Porque o personalista, ele vai crescendo, ele se torna adulto achando que ele é o centro de tudo. Voltando ao parágrafo, quem se sente ofendido por esta ou aquela provocação, tão somente coloca à mostra o próprio personalismo. Tem pessoas que você não pode falar nada com elas. E aí ele diz assim, na falta de humildade que ainda lhe caracteriza as reações, escuta o que o outro tem a dizer. Escuta o que o outro tem a dizer. Isso nos remete ao capítulo 23 do livro Sinal Verde, quando o André Luiz, intitulado Melindres, o André Luiz chama a nossa atenção. Depois eu gostaria que vocês consultassem lá, até para que a gente se atente para aprofundar no parágrafo que o irmão José está fazendo referência para nós. Ok? No segundo parágrafo ele diz para nós assim, a fim de que comece a se desfazer da vaidade e do orgulho, a ofensa, ao lhe revelar as fragilidades que insiste em desconhecer, é um mal necessário, pois, caso contrário, continuaria a ignorá-las por tempo indefinido em si mesmo.
Então, aquilo que a gente tem do outro como ofensa é um mal necessário. Por quê? Porque é a forma que nós temos de nos avaliarmos, de nos entendermos, de nos conhecermos e mudar este movimento. Mudar este movimento. Ou seja, sai do melindre. Tanto que ele coloca, a fim de que comece a se desfazer da vaidade e do orgulho. Porque senão a gente fica alimentando. Então, esta pessoa que se apresenta para nós como benfeitor às avessas, como alguém que está nos agredindo, ela está nos apresentando como verdadeiramente a gente é. Eu estive lá na Casa do Caminho, em Araxá, em algumas oportunidades, para fazer a palestra, conhecer o trabalho do Tadeu. O trabalho do Tadeu é belíssimo. Quem tiver a chance de visitar Araxá, não deixe de conhecer a Casa do Caminho. E na entrada do auditório tem uma frase que eu li a frase e eu não esqueci. A colocação que ele faz para nós, que está ali, está escrito lá na frase. Antes do orgulho, do egoísmo e da vaidade, lembra-te de que tu és pó, e ao pó retornarás. Eu vou repetir, até pela profundidade que ela traz para nós em reflexões. Antes do orgulho, do egoísmo e da vaidade, lembra-te de que tu és pó, e ao pó retornarás. Então, olha, o que nós precisamos de fazer aqui é revisão o tempo todo do estado íntimo, não simplesmente pelo movimento de autoconhecimento, mas como utilizar aquilo na nossa caminhada. Esse é o movimento. Então, quando ele coloca para a gente aqui, a fim de que comece a se desfazer da vaidade e do orgulho, a ofensa, ao lhe revelar as fragilidades que insiste em desconhecer, é um mal necessário. Para que a gente se apresse nesse movimento de melhoria. No parágrafo seguinte ele diz assim, assim, se és facilmente suscetível de mágoas e rancores, convém que avalies a importância de promover certas mudanças em teu íntimo. Se você é facilmente suscetível de mágoas e rancores, porque tem pessoas que são assim mesmo, se fere com qualquer coisinha que é colocado, avalia, senta, concorda, discorda, a vida é isso, gente. Para de pensar que o tempo todo você está sendo ofendido. Se aquela pessoa te agrediu, aliás, se ela se posicionou no interesse de te agredir, avalia se aquilo ali é importante para você fazer movimentos de mudança. Se você sente que aquelas colocações foram feitas e aquilo ali não tem nada a ver com você, ótimo. Você não precisa nem de discordar, você não precisa de revidar, você não precisa de se alterar, você não precisa. Por quê? Você já fez uma revisão daquela fala e viu que tudo aquilo que ele colocou é um negativo que existiu, mas hoje você já mudou. É um negativo que hoje não faz parte de você, ótimo, mas ele ainda tem a visão do seu passado, às vezes um passado recente, mas hoje não faz diferença no seu contexto. Então, o que ele coloca? Se és facilmente suscetível de mágoas e rancores. Até nesse capítulo 23 do livro Sinal Verde, que a gente fez referência, o André Luiz faz uma colocação também sobre a suscetibilidade, ou seja, sobre essa fragilidade. Ele diz assim, não permita que essas suscetibilidades conturbem o teu coração. Conturbem o teu coração. Não permita que isso te traga transtornos no seu estado íntimo. Isso te traga mal-estar no seu estado íntimo. E que você ainda transponha o muro do equilíbrio e saia promovendo desequilíbrios nas relações como um todo. Não permita. No outro parágrafo, o irmão José diz assim, a imperfeição é tamanha que, infelizmente, para que dela tome consciência e passe a lhe dar o devido combate,
A lei divina não raro consente que o homem seja sucessivamente golpeado em seu ego, através de inúmeras situações de constrangimento que faceia no cotidiano. Olha, a dificuldade nossa ela é tão grande, as suscetibilidades estão nas relações como um todo, os transtornos que a gente está trazendo está enraizado na criatura de forma tão avassaladora que a providência divina permite que o nosso ego seja agredido. Por quê? Para que nós façamos movimentos avaliativos o tempo todo. Veja, não raro consente que o homem seja sucessivamente golpeado em seu ego. É muito forte isso aqui. É muito forte. O homem seja golpeado no seu ego. Não são simplesmente uma colocação ou outra, não. Golpes. Golpes. No livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o meio prático, na pergunta 919, qual o meio prático e eficaz de nós fazermos o nosso movimento evolutivo, o nosso movimento de melhora? Qual o meio prático e eficaz de nós fazermos isso de maneira mais rápida? A espiritualidade responde assim: um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade disse: todo mundo pensa em Sócrates. Mas olha, Sócrates encontrou essa frase escrita na porta do templo de Delfos. Estou fazendo referência a aproximadamente 400 anos ou um pouco mais do que isso, porque Sócrates data entre 470, 472 a 390, 395 antes de Jesus. Então, aproximadamente, eu não tenho essa data de forma concreta na cabecinha, não. Mas Sócrates, em torno de 400 e pouco antes de Cristo, achou essa frase escrita na porta do templo de Delfos, adotou essa frase como uma postura. Um sábio da antiguidade disse, e ele repetia isso várias vezes. Conhece-te a ti mesmo. Ok, a resposta está lá no Livro dos Espíritos, mas ali tem um texto de Santo Agostinho que eu gostaria que vocês se atentassem depois, leiam com calma a resposta que Santo Agostinho comenta, aliás, o comentário que Santo Agostinho faz da resposta 919 do Conhece-te a ti mesmo em O Livro dos Espíritos. E em meio às explicações que traz para nós Santo Agostinho, ele pede para nós fazermos 4 avaliações. Eu filtrei essas 4 avaliações, mas se vocês lerem, vocês vão encontrar muito mais na profundidade com que Santo Agostinho revela para nós ali o seu entendimento, que amplia muito as colocações do conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho diz assim: quando nós terminarmos o nosso dia, primeira avaliação, coloquemos a nossa cabeça no travesseiro e vejamos o que nós fizemos naquele dia. O que a gente fez de construtivo, o que a gente fez que conturbou o outro ou a nós mesmos. Coloque a cabeça no travesseiro e faça uma reflexão. Faça uma reflexão. Ah, mas qual é o objetivo da reflexão? Para que nós tenhamos condições de corrigir isso nos dias seguintes, a partir do próximo dia, para que a gente tenha condições de fazer movimentos de mudança. Segunda avaliação. O que nós temos feito em relação a Deus, ao próximo e a nós mesmos? Olha o seu dia a dia. O que a gente tem feito em relação a Deus, ao próximo e a nós mesmos? O que a gente tem feito? Segundo movimento avaliativo. Terceira avaliação. Se Deus resolvesse te chamar esta noite, o que você tem para apresentar a Deus? Terceira avaliação. Se Deus resolvesse te chamar esta noite, o que você tem feito para apresentar a Deus? Isso me remete
a um bate-papo de Francisco de Assis com Frei Leão. Quando ele estava ali, estou fazendo referência ao próprio livro Francisco de Assis, do Espírito de Miramês, quando ele coloca para nós, ele estava ali cuidando das rosas da igreja, e aí Frei Leão chega para ele e fala assim: Pai Francisco, se o senhor soubesse que a morte chegaria e te acometeria hoje à tarde, o que o senhor faria? Ele respondeu assim: se eu soubesse que a morte chegaria, que a irmã morte chegaria hoje à tarde, eu continuaria aqui tranquilo, cuidando das minhas rosas, aguardando a irmã morte chegar. Tranquilidade de consciência. Eu não estou falando de conhecimento. Quero estabelecer com vocês a diferença entre conhecimento e consciência. Conhecimento é a construção teórica, isso que nós estamos fazendo aqui, conhecimento. Consciência é a prática da teoria absorvida, a prática da teoria compreendida. Então, estamos falando nesse momento de consciência. Eu ficaria aqui cuidando das minhas rosas, aguardando a irmã morte chegar. Será que estamos com a mesma consciência que o Francisco de Assis tinha naquela época? Se nós soubéssemos que ela chegaria hoje à noite, não precisa me responder, não precisa pensar para me responder. Pensem com vocês. Pensem com vocês. Está tranquilo se ela viesse hoje? Essa é a terceira colocação que Santo Agostinho faz para nós. A quarta: se atente para o que as pessoas dizem a seu respeito, mas se atente para a fala dos inimigos, porque é provável que os inimigos tenham razão, até porque eles não têm nenhum motivo para te agradar. Olha que bacana isso. Se atente para o que as pessoas dizem a seu respeito. A gente costuma se atentar para os elogios, para o conforto da nossa alma, para os afagos na nossa cabeça, para aquelas colocações que muitas vezes nos impulsionam. Mas a fala de Santo Agostinho é: se atente ainda mais para a fala dos inimigos. É provável que os inimigos tenham razão, porque eles não têm motivos para te agradar. Eles não vão ficar confortando a sua alma. Eles vão falar o que você verdadeiramente é, a forma como você se apresenta para ele, a forma como nós nos apresentamos diante daqueles que não gostam da gente. Eles nos posicionam, eles nos revelam, eles nos apresentam para nós mesmos. Ora, esta colocação, este é aquele que está muitas vezes nos golpeando. Ele está nos golpeando, que é a fala do irmão José. No último parágrafo, e é interessante, esse livrinho aqui, ele é muito bacana, porque o último parágrafo, ele sempre traz em negrito. Por este prisma, veja o que nós fizemos, dissecando de conformidade com o que a gente está trazendo, lembrando sempre que tudo que a gente vem trazendo aqui é muito simples e muito superficial em relação a tudo aquilo que a espiritualidade tenta nos trazer. Mas por que é superficial? Porque é dentro do entendimento que eu estou fazendo, dentro das intuições que eu recebo, dentro das pesquisas que eu faço. Então, cada texto desse, se vocês aprofundarem, vocês vão descobrir muito mais. Eu não tenho essa bagagem para trazer tanto mais, mas à medida que nós formos estudando juntos, a gente aprofunda, a gente cresce junto. Olha o que o irmão José coloca para a gente. Por este prisma, imagina vocês quantas visões um prisma traz para a gente. Por este prisma, o agente de toda e qualquer ofensa que te coloque em confronto com a tua realidade interior, o agente que te coloca em contato com o seu estado íntimo, o agente de toda e qualquer ofensa que te coloca em contato consigo mesmo, dizendo-te o que não desejas ouvir e mostrando-te o que não queres ver,
pode ser considerado como o teu benfeitor às avessas. E aí ele volta ao título. Este agente que você considera como um agente agressor, como ele coloca aqui, agente de toda e qualquer ofensa, que te coloca em confronto com o seu estado íntimo, ele pode ser colocado como o teu benfeitor às avessas, porque ele te apresenta para você, ele te revela para você. Nós estamos lembrando aqui da colocação de Lucas. No capítulo 3 do livro do Evangelho de Lucas, no versículo 9, ele coloca para nós assim: e já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não traz bons frutos será arrancada e lançada ao fogo. Vocês vão acompanhar aqui no versículo, mas já está posto o machado à raiz da árvore. Vamos lá, Lucas, no capítulo 3, no versículo 9. Quando ele coloca para nós, já está posto o machado à raiz da árvore, veja. Se o machado ele está na raiz, vamos avaliar uma árvore. Quais frutos que a gente tem trazido? Nós temos frutos, todos nós temos. Por quê? A partir do momento que ele coloca, já está posto o machado à raiz da árvore, ele faz a colocação sobre a chegada do Cristo na terra. Primo dele. Ele é alguns meses mais velho que Jesus, primos, João Batista e Jesus. Então, quando ele fala, já está posto o machado à raiz da árvore, ele está dizendo para nós que o conhecimento, o instrumento que Jesus está trazendo, ou seja, a boa nova que Jesus está trazendo, representa o machado. Nós somos as árvores. Nós somos. O machado, porque o próprio Evangelho para nós, o que ele vai colocar? No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, no item 11, o orgulho e a humildade, ele vai colocar para nós que o orgulho representa a raiz de todas as nossas dificuldades. Tudo vem do orgulho. Todas as dificuldades. Aí você começa a pensar quais dificuldades você tem. Arrogância, ciúme, mentira, tristeza, que mais? Gula e outras. Aí você pensa lá, a vaidade, a indiferença, a impaciência, enfim, imagina todas as dificuldades no campo moral que você está trazendo. Porém, nós vimos lá no capítulo 1 do livro Pai, perdoa-lhes, o que a gente está trazendo? Benfeitor às avessas. Aquela pessoa que observou essas dificuldades em você, aquela que observou, ele vai te falar. Então, quando Jesus mostra para nós, já está posto, quando João Batista mostra para nós, escrito em Lucas, já está posto o machado à raiz da árvore, ou seja, nós já temos conhecimento suficiente para vencermos o orgulho que estrutura o nosso ser, que estrutura a nossa personalidade e que nós podemos mudar. Aí a gente vai lá no capítulo 11, porque vocês podem estar pensando sobre a questão do egoísmo, porque eu não coloquei o egoísmo na copa. Por que eu não coloquei? Porque o egoísmo não faz parte da copa. O egoísmo é o tronco. O orgulho vem primeiro, o egoísmo vem em seguida. O orgulho vem primeiro. Ora, se nós percebemos aqui
que o orgulho vai trazendo para a gente, enquanto raiz, o egoísmo, capítulo 11 também do Evangelho. O que ele diz para nós? Egoísmo, capítulo 11, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 11, item 11. Egoísmo, filho do orgulho. Se ele é filho do orgulho, no orgulho está escrito a raiz de todas as nossas dificuldades. Em outra tradução, é a fonte de todas as nossas dificuldades. Em o egoísmo está filho do orgulho. Então o orgulho nasce primeiro, depois vem o egoísmo, daí vem as outras viciações. E aí, João Batista coloca, está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não dá bom fruto, voltando ao versículo, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Corta-se e lança-se no fogo. Por quê? Fogo. O que ele está dizendo para nós? Fogo é a mistura de oxigênio com carbono. Se a gente não fizer correções, nós seremos lançados no fogo. Sabe o que significa fogo? Fogo é reencarnação. Reencarnação. Oxigênio com carbono. O ser vivo precisa do oxigênio para viver. Carbono, tudo que é matéria tem carbono. Corpo tem carbono, pincel atômico tem carbono, quadro tem carbono, tudo tem carbono. Tudo que é matéria. Então, quem não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a gente vai repetindo processos reencarnatórios. Entenderam? Então, corta-se e lança-se no fogo não é aquela apologia que fizeram para nós lá em outras épocas, quem já passou pela igreja, que é o fogo do inferno. Não, o fogo reencarnatório. Reencarnatório por quê? Porque teremos que fazer um movimento de renovação. Quem nos ajuda no movimento de renovação? O benfeitor às avessas. Olha que bacana. Ficou claro? É isso aí que tínhamos para trazer. Eu espero que tenha ficado também claro para vocês, mas que seja uma bagagem para nós continuarmos caminhando, investindo no estudo, mas colocando em prática nas nossas relações como um todo. Ok? É isso aí. Um abraço a todos e até breve, se Deus quiser.